Trabalha com soldas e ainda não tem uma inversora? Então assista esse vídeo que vamos falar um pouco sobre por que essa tecnologia veio para ficar. Olá, eu sou o Cristiano da Orion e hoje vamos falar um pouco mais sobre as diferenças e comparar detalhes, entre um transformador e uma inversora de solda. Basicamente, a diferença entre elas, de uma máquina inversora para uma transformadora, o nome já diz tudo, na verdade. Os transformadores de solda, eles são equipamentos bem mecânicos mesmo, bem robustos, bem antigos, tecnologias diferentes, basicamente. O transformador são transformadores, ele vai transformar a energia por meio de um transformador de solda, de energia. A inversora faz esse trabalho, faz essa transformação de energia por meio de placas e circuitos eletrônicos. Então ela é uma máquina mais moderna, ela é uma máquina com mais recursos, uma máquina mais tecnológica. São projetos, são tecnologias diferentes mesmo. Primeiramente, a primeira grande diferença que se vê é o tamanho, é o peso, isso já são detalhes bem conhecidos, Mas uma das maiores diferenças são os recursos que as inversoras de solda proporcionam. As inversoras, todas elas possuem recursos que facilitam o processo de soldagem, se comparado a um transformador, claro, Então, se tu pegar uma inversora, não vamos comparar na prática essas duas máquinas, que são praticamente compatíveis entre elas, em capacidades de potência. As inversoras já possuem hot start, arc force, são recursos que facilitam muito o processo de soldagem, principalmente para quem não tem a prática e mais ainda para quem precisa desses recursos ou que isso faça diferença no dia a dia. Isso, claro, por causa dos recursos, da questão de circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos no equipamento. Além do consumo de energia, se pegar, por exemplo, de um transformador, ele possui um consumo em torno de 40 amperes. Se tu pegar uma máquina inversora que tem a mesma capacidade, ela tem um consumo aí em torno de 10 a 15 amperes. Isso varia da energia, do eletrodo, do metal, tudo isso no caso, Isso é uma média. Então a gente fala de uma diferença aí de mais de 50%, em torno de 60% de economia. Uma grande diferença também é que os transformadores, eles consomem energia só estando ligado na tomada, como todo transformador de energia. Isso dá um consumo médio em torno de 7 amperes hora, o que é bastante, se for analisar, é muito mais do que uma lâmpada, é quase um equipamento eletrodoméstico já de uma residência. Enquanto as inversoras, elas têm um consumo de um LED, por exemplo, só um LED aceso, justamente porque as placas eletrônicas já fazem essa otimização do consumo, Essa leitura de quando a máquina precisa consumo ou não, Se comparar, por exemplo, essas duas máquinas hoje, a gente tem um transformador de solda que faz só solda elétrica e aqui a gente tem uma inversora multiprocesso. Máquinas do mesmo tamanho, metade do peso, com 3 recursos a mais do que não faz apenas solda elétrica, faz solda MIG, solda elétrica, solda TIG, tudo num único equipamento. O mesmo tamanho, metade do peso e um consumo de energia que nem tem como comparar. Então, são tecnologias diferentes. Uma tecnologia mais moderna, com mais recursos e que proporciona um melhor uso e mais facilidade de uso, inclusive. Uma tecnologia mais antiga e obsoleta, óbvio, A única vantagem que os transformadores tinham, hoje essa questão já diminui em relação às inversoras, é a questão da resistência. Os transformadores, eles naturalmente têm uma resistência maior, uma vida útil maior. Mas as inversoras mais modernas, mais novas, elas já possuem uma vida útil que chega muito próximo de um transformador. E com certeza isso vai acontecer cada vez mais, de inversoras terem uma vida útil maior. Claro que existem máquinas hobby para uso doméstico que têm uma vida útil bem menor, mas equipamentos profissionais hoje têm uma vida útil tanto quanto um transformador. Te ajudei? Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto de inversoras, transformadoras? Deixa sua dúvida nos comentários que a gente responde e até a próxima.